Então, cuidar dessa mulher, cuidar dessa família, cuidar desse bebê nesse início, nesse momento, é assim extremamente importante para que daí para frente, né, a gente construa uma sociedade melhor, a gente dê um aparato melhor para essa família que está recebendo um novo bebê. E aí foi 2 anos ali muito intensos, mas que assim, vou dizer que arrebatou meu coração, né? E aí hoje eu atuo na Secretaria de Saúde de Belo Horizonte como referência técnica e também no consultório particular, atendimento clínico. E realmente esse período de pandemia tem me dado a possibilidade de poder estar expandindo esse conhecimento, de realmente estar levando informação para as pessoas nessa linha de pensamento que a gente tem aí agora, porque eu acredito que é muito importante. E aí eu acho que, já começando a nossa conversa, o ponto inicial assim, importante que a gente precisa de pensar é que o parto e o trabalho de parto, ele é um ambiente desconhecido, assim, para a mulher, para a família, para o pai. É algo que realmente vai causar insegurança, vai causar medo, vai estar trazendo muitos receios para a mulher, porque ela está ali realmente sem saber de fato o que vai acontecer, né? E tudo aquilo que a gente vive, que traz para a gente esse medo, esse não saber o que vai acontecer, essa insegurança, tudo isso coloca um pavor muito grande em nós. E não só no que diz respeito ao parto, né? Mas em qualquer situação da vida. A gente se depara com situações novas, até a gente entender o que está acontecendo ali, até a gente conseguir se adequar ao que está acontecendo ali, isso vai gerar uma tensão muito grande, né? Mas viver esse momento como uma maneira única, como uma maneira assim singular, é extremamente importante. Né? Tem uma autora que eu tenho lido muitas coisas dela, que ela fala que é um encontro realmente que deve ser muito bem cuidado, muito bem valorizado, e é realmente assim. A gente vai ter o encontro ali da mãe com o bebê, e esse momento tem que ser um momento único para aquele bebê, para aquela mãe e para aquela família. E aí, se a gente consegue dar todo o aparato emocional, todo o suporte emocional que esses precisam, a gente proporciona um nascer muito mais saudável, um nascer muito mais respeitoso, um nascer muito mais intenso para aquela família, para que ela leve daí para frente uma vida mais saudável que não esteja pautado somente assim na experiência do parto, que nem todas as vezes vai ser como a mulher esperou. E aí a gente entra também num outro ponto, que é a questão das expectativas que a mulher cria, né, Rodrigo? Com relação ao nascimento do bebê. Como é que vai ser aquele nascimento? Como é que vai ser aquilo que vai acontecer? Muitas vezes essas expectativas não vão ser alcançadas. Mas aí ela precisa de estar preparada emocionalmente para lidar também com esse não aconteceu do jeito que eu esperava, né? Às vezes, pode falar. Não, pode falar. Tá tão bom aqui que eu cheguei, tô Eu pensando aqui. achei que você estava querendo falar alguma Não, coisa. Mas depois eu assim, vou às fazer um vezes comentário. ela cria essa expectativa muito grande, às vezes de um parto perfeito, de um parto idealizado, e quando as coisas não saem daquela forma, ela se frustra. E aí ela desconsidera tudo aquilo que ela fez, todos os preparativos que ela teve, tudo aquilo que ela se empenhou em fazer para chegar até aquele momento, né? Mas infelizmente esse cuidado, assim, Rodrigo, com o lado emocional no que diz respeito ao parto, ao nascimento, ainda é algo que a gente vê que não é muito difundido, né? Não é muito pregado. A gente vê Realmente, aquela
Só as questões técnicas, né? exato, aquela exaltação no sentido assim, do pré-natal bem feito, É, da boa dos escolha exames. da boa escolha do médico, de todos os exames feitos, de visita a várias feiras de bebê para encontrar o melhor, né, a melhor decoração para o quarto, a melhor roupa para Fotos. sair da maternidade, isso é É, foto, é é, maquiagem, prepara aquela que vai filmar o parto, quem que vai estar lá no dia. E assim, não é que essas coisas não sejam importantes. com certeza. São importantes, faz parte desse momento, mas eu acho que além disso tudo, quando a mulher ela está preparada interiormente, ela consegue se doar muito melhor para esse momento. Ela consegue viver esse Com momento certeza. de uma maneira muito melhor, muito mais saudável. Por quê? Porque, assim, nas questões fisiológicas, eu acredito que você vai conseguir falar melhor do que eu, mas quando a mulher está no trabalho de parto e no parto, há uma liberação hormonal imensa, né, Rodrigo? É a maior liberação e vivência de hormônios que a mulher vai ter na vida dela toda. Na vida. E aí, essa liberação hormonal intensa que ela vai ter vai fazer com que as emoções dela sejam potencializadas. É como se ela não tivesse um filtro ali para saber o que que vai vir para fora, o que que ela tem que recuar, o que que ela pode e o que que ela não pode, porque tá tudo ali tão intenso, tantos hormônios sendo liberados que aí ela não tem mais esse sentido assim de regulação que fora daquele Ela fica momento meio que racional, né, Jéssica? Assim, podem dizer assim. É um momento. é como se ela não tivesse mais aquele É, filtro assim do que o é, que eu posso falar, o que eu posso fazer, é. o que eu posso sentir. Então, é o que a gente chama dos gatilhos emocionais, né? Que Isso. são disparados e que são liberados no momento do trabalho de parto e parto. Ela É. não tem como, assim, segurar aquilo. E aí, infelizmente, assim, às vezes muitas mulheres surtam, né? Às vezes muitas mulheres ficam Com extremamente certeza. desorientadas Agressivas, né? com a Né? dor, Isso. ficam agressivas, ou assim, ela não consegue nem te escutar Isso. porque tá tudo tão muito intenso ali. Porque esses gatilhos emocionais, eles vieram para fora, né? É como se aquilo que estava encoberto lá no inconsciente dela Só encontrasse vazão naquele momento. Porque é um perfeito, momento perfeito. realmente muito intenso. E aí, se eu não tenho esse preparo emocional antes disso acontecer, aí eu posso ter um nascer que não vai ser agradável. Nossa. Eu tenho um nascer que vai ser, ao invés de um momento de um encontro emocionante, perfeito, rodeado de amor, vai ser um encontro traumático, sabe? E se eu não cuido de tudo isso antes de Antes. acontecer, igual eu estava cuidando dos exames, cuidando do quarto, cuidando da aparência física, aí É, eu comprometo todo o maternar, sabe, Rodrigo? Porque com certeza. isso vai acabar se refletindo no depois, no vínculo dessa mãe com esse bebê, e como que ela vai tratar a amamentação. Isso. Teve uma paciente, eu gosto de usar exemplos, né? Para a gente poder tá ilustrando melhor. Teve uma mãe que eu acompanhei que ela tinha tido síndrome HELP no primeiro parto dela. E aí ela teve uma cesárea, mas foi muito grave assim o caso dela, né? Que acabou que ela entrou em coma, precisou de ficar alguns dias internada no UTI. CTI É, e não conseguiu ver o bebê nos primeiros dias, amamentar. E aí ela engravida pela segunda vez. E quando ela engravida a segunda vez, a gravidez virou o terror para ela. Por quê? A nossa. gravidez era sinônimo de estou Dos, indo dos, novamente para a morte, da porque foi UTI. essa a Aí, sensação que ela teve. ela- Então ela precisou, a gente fez um acompanhamento, acompanhei ela durante toda a gestação, no dia do parto dela também foi uma outra cesariana, mas assim, a todo momento
era muito difícil ela desvincular o que tinha acontecido com o Isso. momento de agora que estava. Mas aí, se ela não tivesse tido o acompanhamento, com certeza essa experiência seria muito mais difícil para ela. Muito. Seria muito mais frustrante, né? E aí vinha outros sentimentos, como por exemplo, eu não quero esse bebê porque a gravidez me causa uma propensão à morte, mas ao mesmo tempo eu me sinto culpada porque eu quero esse bebê no fundo, É. entende? Então acabava que era dois sentimentos que estavam Os ali se conflitos, né? batendo, exato, eram conflitos que estavam ali se É. batendo a todo tempo e a gente precisou desse cuidado muito de perto com essa paciente. E aí esses gatilhos emocionais, às vezes assim, ah não, tá tudo bem, eu tenho boas referências dos meus pais, eu cresci num lar saudável, mas isso não serve só para quem não teve um crescimento ou uma referência de mãe e de pai boa, sabe, Rodrigo? Eu acredito que o preparo emocional ele é importante para todas as gestantes. Por quê? Porque tem aquilo de cobrança excessiva, né? De querer demais que as coisas saiam perfeitas, Perfeito, né? de querer ser a mãe perfeita, Isso não aquela é. a Um preocupação filho de perfeito, não exatamente um é? filho perfeito, um parto perfeito, uma amamentação perfeita. E todas essas coisas, quando a gente trabalha anteriormente, a Fala gente sobre isso, né? previne É. várias coisas, não só para o trabalho de parto, mas para todo esse cuidado que a mãe precisa ter com o bebê depois que vai, né? Vai para E casa. nasce, realmente. São muitas coisas para ela assimilar sozinha, né, Rodrigo? São muitas demandas que ela vai lidar não só as demandas com o bebê, mas também a demanda com a sociedade, a demanda da família, né? Cada um fala Com uma certeza. coisa, cada um acha uma coisa, É. e E acaba assim, confundindo mais ainda a cabeça dessa mãe, né, de certa forma. exato, confunde a cabeça dela, faz com que ela não se escute, não saiba de fato o que ela quer, o que ela dá conta de fazer. É isso. E aí assim, uma vez que eu consigo tratar e cuidar do emocional dessa mulher antes, eu dou a oportunidade para ela de ressignificar é, a história dela, Com de certeza. ressignificar os traumas que ela teve, de É como se fosse um reset, ressignificar né? exatamente. Acho que essa é uma palavra ótima. Assim, não é que ela vai apagar tudo, não Isso. é que ela vai dar vai começar o sistema todo de Do novo. Não zero, né? é, não é isso, porque a gente não consegue fazer isso, né? A gente É. não consegue esquecer das coisas que a gente viveu, mas a gente pode, com o acompanhamento correto, né? A gente pode transformar e ressignificar as coisas que a gente vive. Com Uma mãe certeza. que consegue entrar em contato consigo mesma, sabe, Rodrigo? Uma mãe que consegue perceber assim as dificuldades que ela tem, as fraquezas que ela tem, os medos que ela tem e também as potencialidades que ela consegue entrar em contato melhor com o seu bebê. É como se ela tivesse tirando a máscara dela mesma, sabe? Para poder dizer para esse bebê, olha, eu sou assim, 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 assado, mas eu tô fazendo o meu melhor por você. Eu É. tô, eu estou cuidando de você da melhor maneira que eu consigo, Eu- com todas as forças que eu tenho. Quer dizer que vai estar certo? Não. Mas que eu estou tentando fazer o melhor que eu posso, o dentro do que melhor. eu posso, nesse momento, sabe? E aí trazer tudo isso à consciência, trazer muitas vezes coisas que aconteceram realmente lá atrás, no período que eu ainda era pequena, quando a minha mãe cuidava de mim ou quando eu não fui cuidado pela minha mãe, todas essas coisas vai fazer com que o vínculo dessa mãe com esse bebê sejam muito melhores, seja muito mais facilitado, sabe?
porque aí eu volto a dizer lá da liberação de todos aqueles Dos hormônios, hormônios né? no trabalho de parto. Se eu consigo trazer à consciência todas essas questões antes do trabalho de parto acontecer, quando o trabalho de É, parto estiver acontecendo, eu já fiz uma limpeza anterior. Né? Eu estou dizendo limpeza assim, para ficar mais fácil de compreender. de Mas entender. eu já consegui trabalhar tudo aquilo que É, poderia fazer com que o meu trabalho de parto e parto fosse um é, momento desastroso. com certeza. É. Não quer dizer Entende? que, vai, que a mulher, né, Jéssica, vai deixar de sentir dor, vai deixar de sentir medo, que isso é algo normal, né? Exato. Pelo que eu vejo na prática, se você pode até fazer um comentário depois, durante a gestação existe meio assim que alguns sentimentos diferentes, né? Se pode, se é que eu posso dizer de sentimento. Por exemplo, no início da gestação, naquela fase ali que a mulher descobre, né? Descobre a gestação, descobre o sexo do bebê, é um pouco assim de ansiedade, né? É tudo novo, talvez aquela gestação não foi planejada, etc. Lá na Uhum. frente, quando o bebezinho já está com suas 20 e poucas semanas, né? Onde já sabe o sexo, né? O peso já está maior. Aí começa a Ele, ganhar alguns ele, presentinhos, começa, ele já tá né, ganhar umas mexendo, roupinhas. né? Ela Isso, já né? começa a sentir que ele tá mexendo. Sentir. Aí aquele sentimento mais de alegria, né? De esperança e tal, que começa já a arrumar o quarto, né? E quando chegar no Aham. final da gestação, já vem aquele sentimento assim de medo. Foi o que você disse, né? Que esse medo lá na frente, de certa forma, pode atrapalhar. E fisiologicamente falando, né? Os hormônios do parto, né? Que são inúmeros. Então, se eu posso aqui dar uma ênfase, no caso, a ocitocina, né? Que a ocitocina que contribui bastante é aquele hormônio do prazer, né? É aquele momento que Uhum. quando a gente tá feliz, está alegre, ele fica lá lá em cima. Enfim. E quando a gente está com medo, né? Quando a gente está ansioso, a gente fica com um pico de adrenalina lá em cima, né? Quando a gente está ali em algum momento de luta e fuga, né? Que é um momento de desespero. Então, sim, a gente Uhum. pode dizer que são hormônios diferentes. Eles lutam São contra o outro. Então, opostos, né? aos opostos, exatamente. Então, se a mulher ficar com medo, ficar tensa, ela não vai ter aquele tanto de ocitocina, né? Ou não vai agir da mesma maneira. Então, vai ter um trabalho de parto mais demorado, um trabalho de parto mais doloroso, né? E, de certa forma, não é que só dificulta, né? Exatamente. Assim, é, a gente não pode esquecer, né, Rodrigo, que aquilo que envolve o cerebral também está ligado àquilo que está envolvido nos sentimentos, né? Então, assim, esses hormônios realmente eles vão contribuir para que o medo aumente, para que a tensão aumente, para que a ansiedade aumente, né? E isso realmente vai dificultar o trabalho de parto. Não quer dizer que a dor não vai existir. Não quer dizer que o desconhecido realmente vai virar conhecido. Não é isso. Mas eu acredito que quando a gente tem informações, quando a mulher ela dispõe de informações antes, ela não é pega de surpresa, né? O sentir a dor, o sentir o medo, isso daí realmente vai acontecer, ela tendo a informação ou não. A diferença que eu acho nesses casos é o grau que vai ser isso. Se eu tenho mais informação, se eu consigo me preparar antes, se eu entendo todo esse processo do trabalho de parto, de como que ele funciona, eu diminuo esses sentimentos e aí Isso. eu facilito o trabalho de parto para ele evoluir melhor. Vou E dar um até mesmo exemplo. assim, certo. Pode falar. E assim, até mesmo assim, a forma com que a mulher vai interpretar esse momento, interpretar essa dor. Não sei se, Aham. né? Isso também eu acho que é importante. Sim, porque ela, se ela tem a informação, né, Rodrigo, ela não, ela Isso. vai conseguir perceber que tudo que está acontecendo ali, É, dentro da normalidade, faz parte da normalidade, né? Não é nada fora é, daquilo que está previsto. Por quê? com certeza. Ter um bebê, passar por um trabalho de parto é doloroso. Fato. Porque vai ter que sentir dor para dilatar, vai ter que sentir dor para o bebê sair.
E até mesmo que seja numa cesariana, vai sentir a dor na hora que estiver anestesiando, vai ter o incômodo de sentir que está fazendo, né, o corte, e aí depois vem as dores do pós-parto, dos pontos, etc. Mas quando a mulher ela tem a informação para o que vai acontecer, que ela já consegue entender o que vai acontecer, e isso daí diminui. Ela não está indo de olhos vendados, né? E assim, um exemplo que eu gosto muito de usar assim, para exemplificar realmente essa questão do medo, da ansiedade e de como que os fatores emocionais vai influenciar realmente no fisiológico, né? De uma paciente que eu acompanhei, que o trabalho de parto dela estava demorando muito, ela estava muito introspectiva, estava chorando muito, e a equipe não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Não evoluía, já tinha muito tempo que ela estava lá, era como se realmente tivesse travado. E aí eu fui atender ela na sala de parto, e aí no meio das nossas conversas, ela relatou que a sogra dela tinha falado que sonhou que ela tinha morrido no trabalho de parto. Nossa. E aí, uma Situação, hein? vez que a sogra disse isso para ela, sabe? Parir aquele bebê era sinônimo de que vou morrer. Então, eu não vou relaxar. Eu não posso dilatar. E não é que isso acontecia conscientemente, sabe, Rodrigo? É uma questão assim, que enquanto ela não verbalizou aquilo, enquanto ela não falou desse medo que ela estava sentindo, que ela não falou daquilo que a sogra tinha sonhado e que ela estava desesperada, era o primeiro parto dela. Eu percebi que ela não sabia, assim, de fato o que estava acontecendo, como que ia desenrolar, o que era o trabalho de parto em si. Enquanto ela não conseguiu verbalizar isso e colocar isso para fora, o trabalho de parto dela não evoluiu. E aí, depois que ela ressignificou, né? Aí volta lá aquilo que a gente estava falando antes, de ressignificar os medos, as ansiedades, que ela ressignificou o que estava acontecendo, demorou assim 1h30 o bebê nasceu. Nasceu. Então, assim, e aí ela saiu daquele trabalho de parto com o sentimento de eu dei conta, sabe? Eu consegui parir o meu filho. Não aconteceu aquilo que ela falou que iria acontecer. E aí realmente são essas coisas assim que muitas vezes não se dá a devida importância, né? E acaba que afeta em muito. Muitas E vezes muito. a mulher tem aquelas histórias, né, de família que ninguém conseguiu e eu também não vou conseguir, que fulana de tal passou por uma questão muito difícil no parto, teve que fazer cesárea correndo, ou que nenhuma das mulheres da nossa casa teve um parto normal. E isso vão sendo crenças que vai sendo criada na mente da Isso. mulher e que se ela não desconstrói isso, tudo isso se torna impeditivos para que ela Com tenha certeza. um parto bem sucedido, um parto satisfatório. Não satisfatório para os outros, satisfatório para ela. Para ela. Porque uma mulher ela sai de um parto não mais como uma mulher, né, Rodrigo? Ela sai dali como uma mãe. Ela deixa de ser filha agora para se Isso. tornar mãe. Ela deixa de ser Muda. só esposa ou deixa de ser só irmã para se tornar mãe. Então, Muda. ela precisa de fazer esse movimento de mudar. É como se a chave virasse, né? E Virar, certo. ter o suporte emocional para agora lidar com essa nova fase vai fazer toda a diferença. E é uma mudança assim, né, Jéssica? Fisiologicamente, né? O corpo, ela não vai ter o corpo igual era. Aham. Emocionalmente, né? Ela tem mais ali, né? A questão até de hormonal diferente. Socialmente falando, né? É uma mulher que agora tem um ser que depende dela, né? Tem até, não sei se você já viu esse artigo, essa pesquisa, né? Que fala que no primeiro ano de vida, assim, de um bebê, né? Na vida de um casal, existe um grande índice de divórcios. Justamente, né, por essas questões.
Você falou aí uma questão muito interessante, só para eu não esquecer aqui, sobre Aham. essas... Então, na verdade, é uma pergunta que eu tenho para você. Quando a gente, né, principalmente nesse mundo aí de parto, de puerpério e tal, quando nós acabamos assim meio que a gente fala mais das experiências ruins, como você falou, né? Fulano de tal teve um parto ruim, foi maltratado, o bebê morreu, etc. E tal. Então, eu vejo que a maioria das mulheres só pegam essas experiências ruins. Não, eu costumo falar isso, ó, gente, vamos ver as experiências boas, né? Então, assim, a cada 10 partos, realmente vai ter, não sei lá, vai ter uma porcentagem, de certa forma, que vai ter algum tipo de problema, mas a grande maioria vai ter um parto normal, pode ter um parto bom, entendeu? Então, isso realmente existe, assim, o fato da gente só lembrar, né, assim, enfatizar, somatizar isso, essa questão do que não deu certo, Isso daí eu acho que não é nem só no parto, né, Rodrigo? em Diga-se tudo, de né? passagem, as notícias que nós vemos no As ruins. jornal, as ruins, né? É o que dá Assim, ibope, né? é aquilo que chama atenção, é aquilo que a pessoa quer saber mais, né? Que intriga, que traz curiosidade. E realmente são as coisas ruins, né? Infelizmente, são as coisas ruins. E aí, se a gente consegue fazer uma antecipação positiva do parto, Rodrigo, a gente vai ter mais chance de ter um trabalho de parto e um parto bem sucedido. Essa frase, né, antecipação positiva do parto, é de um artigo que eu li. E assim, quando eu vi essa frase, eu falei, gente, é isso. Se a mulher, se a família, se o pai, eles conseguem fazer a antecipação positiva do parto, eu vou estar colocando à frente as coisas que são positivas ao invés das coisas que são negativas, sabe? E aí tem artigos também que colocam que no segundo trimestre da gestação a mulher já sabe qual a maternidade que ela vai querer ter seu bebê, mas ela não sabe ou não pensou como ela quer ter o parto. Então, assim, eu sei onde eu quero ter, mas eu não sei como que eu quero. É, E aí eu acho que isso entra novamente naquela questão da informação, né? informação. A mulher que ela é informada, assim como a família que está informada, e ela consegue positivar as coisas ao invés de negativar, ela consegue, assim, realmente conduzir a mente dela para uma experiência mais satisfatória, né? A mulher valoriza muito mais o medo, a ansiedade, as dificuldades que ela pode ter no parto, do que ela potencializa a sua capacidade de dar conta de passar por um momento difícil. É Realmente, a como gente vê muito isso. É, o medo, a ansiedade, a insegurança, ela tem um lugar maior do que a mulher confiante de que ela vai dar conta de passar por aquele momento. E assim, isso, Rodrigo, não é uma questão assim de filosofia, sabe? É uma não, questão com certeza. de pensamento racional nesse sentido e de que isso seja trabalhado durante toda a gestação. Porque, de Com certeza. fato, esses dois opostos, eles vão entrar em atrito o tempo inteiro. Justamente porque Com nós certeza. não temos a segurança do que vai acontecer ali. E E nós, não assim, tem. né, eu falo, fala assim, já desculpa, e nós, assim, no caso, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, que é o que eu vejo que tá mais ali na linha de frente, sabe? Nós não Aham. estamos, de certa forma, preparados para isso. Eu digo até mais, assim, até nós somos, de certa forma, nós passamos por esses sentimentos, assim, durante esse processo, sabe? Principalmente quando você falou nas experiências negativas. Assim, agora que eu estou, de certa forma, aqui pensando da importância, né, de um profissional na área da psicologia
e que realmente seja Uhum. assim, especializado com você. Eu tô imaginando que agora está passando, você está me falando aí, está passando um filme na minha cabeça, assim, como seria bom, como seria legal, tanto para a gente profissional, quanto para a gestante, esse momento de uma, né, de um profissional como, né, na psicologia, tanto no pré-natal e no parto e no pós-parto, né? Não é só exatamente o parto. Exatamente. Seria ótimo, seria ótimo. Olha, Sim. eu tô hoje, depois dessa conversa aqui, pode ter certeza que o pessoal está até comentando aqui, ó, que está achando fantástico a sua, sua participação. Então, ó, a Que gente já bom. vai, já vamos combinar mais vezes aqui, Vamos, com entendeu? certeza. E Agora você se vira. não, eu tô aí para isso, para a gente Tá ótimo. divulgar informação, sabe, Rodrigo? Porque assim, realmente não se sabe, e aí eu Com falo por mim certeza. mesma, que até eu entrar na área, né, até eu ir para a residência no Sofia Feldman, eu não tinha essa percepção do quão importante É, é realmente o trabalho de um profissional psicólogo nessa fase da vida, né? Porque a gente fica muito assim, ah, não, psicólogo ou é para criança que está com dificuldade de é, aprendizagem, né? Ou para o adolescente que está lá com os problemas dele da fase de adolescente, ou é para o adulto que está enfrentando dificuldade de lidar com a mudança de carreira, com o casamento, a terapia de casal. E aí a gente esquece que tudo começa lá no é. início, né? Talvez o momento mais Se importante é a raiz da planta, né? Se a gente não cuidar da justamente, raiz, o que, que vai ser os frutos? justamente. Né? E eu vi que você postou essa frase esses dias aí no seu Instagram, que a gente mudando a forma de nascer, a gente Nossa, muda a sociedade, muda né? a E muda sociedade. mesmo. Por quê? E isso assim é fantástico. E nós, como profissionais dessa área, temos uma importância gigantesca de proporcionar para essa mãe, para esse bebê, para essa família, um encontro que seja único, um encontro que seja singular para essa família, sabe? Que a gente consiga proporcionar para eles um nascimento onde eles falam: poxa vida, eu estou cumprindo uma missão aqui de vida, né? Eu estou construindo um novo ser, eu vou educar essa criança para a sociedade. E se eu faço com que esse momento inicial de encontro deles seja um momento satisfatório, isso daí eles vão carregar ó, emocionalmente para o resto da vida. E Com aí certeza. a gente fala dos primeiros 1000 dias, né? Da importância dos 1000 dias. Os 1000 dias a gente conta da concepção, né? Quando há a fecundação do óvulo com o espermatozoide, até os 2 anos de idade desse bebê. É um período, assim, riquíssimo para que a gente trabalhe o vínculo desse bebê com essa mãe, desse bebê com esse pai, desse bebê com essa família. E aí eu cito a Teresa Maldonado, que é uma das pioneiras da psicologia perinatal aqui no Brasil, porque ela usa a expressão tecelagem do vínculo. E se a gente for pensar o que é tecer, né, Rodrigo? É ir emaranhando, é ir fazendo, é ir construindo. Então, assim, tecer esse vínculo entre o bebê e a mãe, entre o bebê e a família, é algo que começa da concepção A e concepção. vai vindo durante esses 1000 dias, até os 2 anos. Então, não é somente na gravidez que a gente cuida, é na gravidez, é no parto e é no pós-parto. Com É certeza. nesses primeiros anos de vida aí, porque se a gente constrói uma base sólida nisso, essa criança vai ter um desenvolvimento emocional e físico, né? Porque a gente não Isso. está falando também só aqui da questão emocional nesses 1000 dias, mas a gente está falando também de uma saúde física e de uma saúde Isso. emocional muito melhor. Eu não sei, Jéssica, se você já deve ter visto, até deve ter estudado, aquela ciência do início da vida, da doutora Leonora. Eu vou até depois a gente vai ter uma conversa sobre isso, é muito interessante. Aham. Essa médica, ela tem criado essa ciência e ela tem provado assim, algumas situações que é tudo, como você falou, até no próprio espermatozoide do pai, no óvulo da mãe, né? Já existe genes e tal durante a gestação, durante o parto e o pós-parto.
o que vai intervir lá no futuro. Por exemplo, né, ela fala depois que, né, que o bebê nasce e tal, com 1, 2 anos, quando a mãe coloca essa criança ali numa creche, por exemplo, né? A mãe volta a trabalhar, o pai e tal, deixa essa criança com a babá e manda para a creche, né? Então essa criança, de certa forma, vai sentir assim, meio que abandonada, vai sentir meio que desprezada, né? Eu acho bem interessante isso. Então lá na frente, quando ela vai tornar um adulto ansioso, aquele adulto que depressivo, aquele adulto que não tem limites, que estoura o cartão de Aham, crédito, etc. aham, Então, essa experiência que a gente pode proporcionar para essa gestante, né? Eu falo nós como os profissionais, né? E até também uhum, como pais e mães e tal. A gente tem que aproveitar o máximo possível, e isso eu sempre falo com as gestantes. Ó, gente, aproveita o máximo possível. Mas quando eu falo aproveitar, não quer dizer que vai ser aquela mil maravilhas. E é principalmente nesse fato das dificuldades e das alegrias que tem. Né? sim. Infelizmente, a gestação e todo esse processo não é tudo que a gente quer. A gente vê, né, o pessoal, né, faz aquelas fotos maravilhosas, né? É como se fosse tudo maravilhoso, mas na prática não é bem assim. Infelizmente, nem Romantiza, né? romantiza Romantiza esse demais. momento. Infelizmente, na prática não é assim. Na Uhum. prática, né, esse bebê vai ter momentos que vai adoecer, vai ter briga entre os casais que, sei lá, vai dando estresse, Não vai dormir amamentação, direito. não- com certeza. Então isso acaba, de certa forma, e se tiver, né, essa informação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, pode ter certeza que, de certa forma, a gente vai estar ajudando muito essa gestante, enfim, Com e a gente vai certeza. estar ajudando na humanidade. Então, Exato. o papel nosso aqui hoje é justamente esse. Sim. Você tinha falado sobre os profissionais, né? E eu vi que uma pessoa comentou aqui da importância da equipe multi, e realmente é importantíssimo a equipe multi para que cada um cuide daquilo que é devido de cada É um vida. e proporcione essa ambiência para esse momento, né, Rodrigo? Se eu tenho profissionais que têm uma escuta sensível para essa mulher, se eu tenho profissionais que conseguem deixar essa mulher à vontade, se eu tenho profissionais que conseguem proporcionar um ambiente onde a mulher se sinta à vontade, ela vai conseguir desempenhar muito melhor sua capacidade de parir um filho, né? Porque isso daí é fisiológico. Quer dizer que É, todas irão ter um parto normal? Não, mas que seja na é. sala de cesariana. Se eu tenho um Isso, lugar que a mulher se sinta segura, se sinta amparada, onde ela sabe que o bebê dela vai nascer com amor, com respeito, né? Que as pessoas que estão ali estão fazendo aquilo dali realmente para proporcionar esse encontro tão importante, eu mudo a forma do nascer. E é, aí é um exercício também que nós profissionais temos que fazer diariamente, né, Rodrigo? com certeza. Porque se não, entra no automático. Com certeza é isso que acontece. Eu costumo também tocar nesse assunto, por exemplo, o parto em si, o parto não é sinônimo de sofrimento, de dor, de angústia, não. O que fez o Uhum. parto ficar violento foram nós, assim, falo, né, os profissionais, Sim, enfim, sim. né, quando o Que parto deixou de ser hospitalizou nele, né? Colocou exatamente ele numa condição como de doença, né? Que de precisaria doença, de uma intervenção, assim, de com pessoas de certeza. fora para acontecer. Então, pronto, quando o médico assumiu esse protagonismo, vamos dizer assim, né, que deixou de ser da mulher, então, juntamente, veio também as violências, né? Violências Uhum. que, no passado, realmente, a gente entende de certa maneira, Jéssica, que não tinha, talvez, tanta evidência científica, que algumas situações poderiam trazer mal, e hoje já Sim, existe. Hoje sim. existe as evidências científicas que a ocitocina de rotina, veja bem o que a gente está falando. A ocitocina de rotina não faz bem, o cristelé, a questão do fósforo de rotina, da episiotomia de rotina, né, não faz bem. Isso eu estou falando das questões técnicas. Mas se falando das questões emocionais, a gente ouvia muito aquelas frases, né? Aquelas frases assim, meio que de chacota com a gestante. Não é que a gente já ouviu falar várias que eu não gosto nem de estar citando, que eu não gosto nem de lembrar.
E graças Aham. a Deus hoje a gente vem até diminuindo isso. Então a pior ferida que fica, talvez não é nem aquela ferida física, não é aquela, a ferida física ali talvez, quando você machuca ali durante o parto, daqui uns dias passa a dor. Mas essa ferida emocional, é quando a gente despreza uma mãe, despreza uma família, a gente fala palavras, né, que de certa forma, né, ofende essa mulher. Então assim, poxa, isso aí não cicatriza nunca, né, que é quando machuca o coração de uma pessoa. Eu acho É, bem aí importante isso. você falou uma coisa essencial, porque a experiência que a mulher, né, e aquela família tem ali, né, Rodrigo, a vivência que ela vai ter ali vai refletir no pós-parto dela, e o pós-parto vai refletir na fase É. seguinte, e assim vai virando uma cadeia, né? E Vai assim, virando Jéssica, uma cadeia. quando eu comecei assim, a atuar nessa área assim, há uns 8 anos atrás e tal, assim, poxa, assim, eu pensava assim o seguinte, sabe? Eu tratava as pessoas bem normal, como eu acho que todo mundo deve tratar. E o pessoal falava assim, poxa, Rodrigo, você trata tão bem as pessoas. Aí eu falava, mas eu tô fazendo o que é assim, o normal, gente, o básico, eu não tô assim, Aham. sabe? Não tá fazendo Fazendo nada nada além, de demais, né? nada além, sabe? Então, assim, hoje, você tratar as pessoas bem hoje já é uma forma das pessoas falar que você faz um trabalho e tal. Então eu não sei se isso é bom ou é ruim, assim, sabe? Os, Olha para você ver o é, que, que ponto chegamos, né? Infelizmente, os valores parece que estão sendo distorcidos, né? Com Estão certeza. mudando, assim, o que deveria ser normal parece que é algo fora do normal, né? Você está fazendo algo além, mas Ah, humanizar o parto, humanizar o nascimento, é realmente trazer o humano, né, Rodrigo, para esse momento. Não é a gente fingir ou filosofar ou romantizar ou falar que tudo é lindo, maravilhoso e que a mulher vai ter luz baixa, que a mulher vai ter banheira, que a mulher vai ter música, que a mulher vai ter trocentas coisas. Mas e aquela mulher que não tem condição de ter isso? é, Ela também merece ter uma experiência de é, parto positiva, né? Todos merecem nascer bem. é Então, isso. assim, mesmo que ela não tenha, por exemplo, condições financeiras para ter todo esse aparato, mas que ela tenha os profissionais que vai atender ela ali com esse espírito humano, do cuidado, Isso. do respeito, do amor, realmente da confiança, de saber que aquelas pessoas estão inteiras ali. Porque se ela Isso. encontra isso ali, ela consegue se entregar para aquele momento da forma que merece ser entregue. Porque é realmente uma entrega de inteiro, uma entrega por inteiro, realmente, para que o trabalho de parto e o parto evolua bem, né? É. E Nós que trabalhamos assim, só um minuto na maternidade pública, a gente vê muito isso. E esse é um aham, ponto assim, Jéssica, que eu tenho se me policiado bastante, sabe? Né? No caso, a gente. Poxa, tem hora que vai a mulher lá ganhar bebê, que mulher nem roupa, nem a roupa do bebê ainda tem, assim, sabe? Então, assim, de certa forma, isso me comove de alguma maneira que eu tento, assim, exercer a melhor função. Eu tento dar sim, atenção ao máximo a essa mulher, justamente para esse sofrimento que ela tem, essas condições que ela tem. Eu falo assim, nem só condições financeiras, né? Mas condições, uhum, assim, né, de sociais e tal, para que sim, isso, de certa forma, possa prevalecer esse lado ruim dela, que é que durante pelo menos durante o momento do nascimento do seu bebê, ela possa esquecer, né? aham, Eu tento ali ter uma conversa assim, de motivação, né? Eu sei lá, a gente valoriza essa mulher que vem, principalmente essas mulheres que têm esse sofrimento, né? Para tentar ajudar o máximo possível. é para poder dar para ela a possibilidade de acreditar nela mesma, né, Rodrigo? Mesmo que Exatamente. as situações de fora do dia a dia dela sejam tão difíceis, é, ela, enquanto mulher, ela ainda tem alguma capacidade, né? E assim, uma das coisas que eu acho mais incríveis depois que uma mulher tem um bebê e que ela consegue trazer para si mesma o sentido assim, poxa, eu dei conta, não foi fácil. Eu senti dor, eu senti medo, eu tive ansiedade,
mas eu dei conta. E se eu dei conta disso, eu posso dar conta de outras coisas. Eu posso passar por outras coisas. E isso, psicologicamente falando, é ótimo para a saúde mental. É. E isso tem que ser dito, né? Esse lado do parto, né? Esse lado que vai ter dor, esse lado que, né? Esse lado que a mulher vai fazer cocô na hora do parto, né? Uhum, Enfim, essas coisas não se falam, né? A medicina, eu acho que peca muito, né? Eu falo assim, na medicina, enfermagem e tal, a gente peca muito nisso. Então, assim, a gente tem que trabalhar bastante, bastante esse lado, Jéssica. Então, assim, eu acho que é um campo que deve ser explorado sim, pela psicologia e que os gestores realmente possam ver, possam olhar para vocês de uma maneira assim bem mais, né, uma maneira mais assim, mais delicada para ver se realmente uhum, inclui de certa forma vocês nesse trabalho. Pode ter sim. certeza. Porque é muito diferente, assim, um lugar que você conta com a participação de um profissional da área, para um lugar que não tem. Porque são papéis distintos, né, Rodrigo? O enfermeiro tem um papel, o médico vai ter um papel, o anestesista vai ter um papel, a doula vai ter um papel e o psicólogo vai ter outro papel. Não tem como eu entrar no seu papel e nem você entrar no meu, né? Porque nós nos formamos para coisas distintas, apesar de que eu acho que a humanização precisa de ser para toda a equipe que está trabalhando com aquela mulher. Mas em questões de habilidades técnicas para lidar com situações específicas, cada um tem o seu. E aí você não vai conseguir lidar com as questões que são psicológicas, né? Da mulher na hora que ela está lá no trabalho de parto. Então, assim, seria maravilhoso se todas as mulheres, se todas as gestantes, né? Ou se grande parte delas tivessem essa oportunidade de passar, talvez nem no trabalho de parto, porque isso daí eu acho que é um pouco mais complicado, mas se pelo menos na gestação ela conseguisse fazer um acompanhamento psicológico, ela conseguiria chegar para o momento do trabalho de parto sabendo o que ela quer, sabendo o que ela não quer, sabe? É. Tendo escolhas mais conscientes, porque pontos importantes a se pensarem é assim, o que eu quero fazer no dia do meu trabalho de parto, quem eu quero que esteja comigo, como eu quero que seja o nascimento do meu filho. Isso não quer dizer que tudo vai sair como você planejou, mas que você já conseguiu trazer à consciência aquelas coisas que te dão medo, as coisas que te tranquilizam, as coisas que vai te deixar mais à vontade ou não. E tudo isso facilita esse momento, faz com que ele seja mais leve. Não que ele seja sem dor, ou sem momentos de sofrimento, ou momentos de pensar em desistir. Não, mas que você já conseguiu, ao longo desses 9 meses, se preparar para aquele momento ali, para esse encontro, para essa chegada. Com certeza, Jéssica. Nossa, essa conversa está sendo bastante proveitosa. Acho que a gente já tem, assim, o tempo passa tão rápido, já está indo para Pois 56 é, minutos. eu tô Então, vendo aqui que tá quase acabando. pô, a gente já mais ou menos já pode. Não sei se o pessoal, se você tem mais algum tópico importante, acho que a gente nem falou tudo que a gente Não, queria. Se o é. pessoal tiver algum tipo de pergunta, né, de comentário a fazer, eu estou vendo aqui, ó, a Josi fala aqui o seguinte: eu sempre vi histórias de parto romantizadas. Inclusive, quando eu fui, eu tive um certo choque em ver como é na realidade na pele. Foi o que você falou, Sim. né? É, Que... a gente precisa de difundir essas informações, né, Rodrigo? E eu acho que ter novas lives, falar mais sobre isso, vai ser ótimo para a gente poder discorrer mais e poder realmente trazer aquilo que é real, né? Para que as pessoas não se iludam, não se frustrem, mas que encontrem de fato o que é bom de tudo isso que ela vai viver, desse momento ímpar na vida dela. Esse momento que vai ter as dificuldades, vai ter as barreiras, mas que seja um momento bom, né? Sim, E que seja um momento de experiências, de boas experiências, né? de Não como você, crescimento, de crescimento, de, exatamente. Né? de comer, de um novo momento e de uma nova fase que vai iniciar e que seja de fato prazeroso. Porque por mais, Jéssica, que essa mulher vai passar por isso, né? Por essa dor, por essa situação e tal, né, esse medo ali no parto que a gente sabe que tem, mas isso vai ser bom para ela.
né, falando assim, Aham. né? O lado feminino, aquele lado ali selvagem de mulher, a mulher, chega um momento da vida que a mulher precisa de passar por isso. Gente, quando a gente fala isso, a gente não está relacionado apenas, né, ao parto normal, né? A gente respeita bastante. Às vezes as pessoas até confundem, Jéssica, nós que de certa forma apoiamos, né, o parto Uhum. humanizado e tal, né, o parto normal, que é a principal via de parto, vamos dizer assim, nós não somos contra, né, a mulher escolher a cesariana, né? Mas desde que ela escolha Desde que com seja realmente uma escolha com consciência consciente. e verdadeira, né? Porque na prática a gente Sim. vê se muita, de certa forma, pessoas enganam, né? Principalmente os Aham. profissionais, né? Os profissionais acabam assim levando a mulher a fazer, né, alguns procedimentos necessários. E tem profissionais que violentam o parto, deixam o parto mais violento, justamente para, de certa forma, assim, denigrir a imagem do parto e contribuir com que a sociedade não tenha uma boa visão sobre o parto. Isso é o que me deixa Sim. mais assim mais triste, né? E ao É. mesmo tempo que me deixa mais triste, é uma situação que me desperta mais o interesse, a vontade de poder ajudar as pessoas para provarem, vamos dizer assim, provar, não sei se a palavra certa é essa, mas para estimular as pessoas a pensarem diferente. Sim. Isso daqui que a gente está fazendo eu acredito que é um bom caminho para isso. E eu tô Com com medo da certeza. live cair, Rodrigo. Tá faltando 1 minuto e meio, já. Então agora né, a gente vai ter que marcar várias vezes, viu? Das lives aqui, que o pessoal mais Ótimo. fez uns comentários, assim, que eu gostei demais da conta, viu, Jéssica? Que Então, assim, bom, eu também quero fiquei muito agradecer, satisfeita. Isso aí quero o agradecer de pessoal pode coração, viu? mandar, né? Pode ir falando pra gente aí o que, que eles querem ouvir, que a gente vai trazendo isso daí para vocês. Com certeza. Então, assim, eu agradeço você de coração por esse momento. Eu aprendi muito aqui hoje, espero aprender muito mais com você, né? E espero que a gente possa fazer várias vezes, como eu te falei no início, né? Que isso é um papel social que, de certa Aham, forma, a gente tem que estar ajudando as pessoas. isso mesmo. E também estou à disposição. Depois a gente pode fazer uma troca e você que vai trazer aquilo que para o pessoal que me segue também, para a Com gente poder certeza. estar trazendo essa informação fisiológica que eu acho que é muito importante também. Com certeza. Então, já tá caindo aqui, já falta 10 segundos. Um grande Até abraço, mais. forte. Deus Obrigada. abençoe, tudo de bom. Vocês Obrigado a também. todos pela presença. Tchau, Obrigada, tchau. pessoal. Até mais.